Vamos falar sobre o orçamento de TI. Sabe aqueles processos do dia a dia que parecem inofensivos? Pois é, eles estão, na verdade, silenciosamente queimando um dinheiro precioso. Um dinheiro que deveria estar indo para a inovação e não para o ralo. Vamos entender isso melhor. Olha, eu sei que essa frase soa meio dura, né? Mas é um choque de realidade necessário. Hoje em dia, com tudo acontecendo tão rápido, eficiência não é mais luxo, é questão de sobrevivência. E vamos ser sinceros, depender de processo manual para tarefa crítica de segurança é o mesmo que deixar a chave de casa embaixo do tapete, é pedir para ter problema. E é aqui que a gente entra na primeira verdade incômoda que precisamos encarar. Aquilo que muita gente chama de só mais uma tarefa administrativa, na real, é um sintoma. Um sintoma de uma falha estratégica bem séria, que pode comprometer toda a operação. Aqui a gente toca num ponto cego de muita liderança de TI. Renovar um certificado SSL na mão parece pouca coisa, certo? Mas vai falar isso para o time técnico. Para eles, isso é o puro suco do trabalho repetitivo, sem valor nenhum. E o resultado? Frustração, gente desmotivada e, no final das contas, um turnover que custa caro. Pensa bem, um especialista sênior não estudou anos para ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em registro TXT. Ele está ali para resolver problema de verdade. Mas olha, essa desmotivação da equipe é só a ponta do iceberg. É o começo do que a gente pode chamar, sem exagero, de pesadelo operacional. Agora a conversa muda, não é mais sobre moral do time, é sobre grana, sobre impacto financeiro direto. Vamos botar na ponta do lápis os riscos e os custos que muitas vezes a gestão prefere fingir que não existem. Dá uma olhada nesse contraste, é gritante. De um lado, o jeito manual. Erro humano batendo na porta toda hora, horas de um especialista jogadas fora, uma fila de tickets de helpdesk que nunca acaba. E do outro lado, a automação com o ZTNA. Você configura uma vez e esquece. A validação é centralizada, o acesso é granular. A gente não está falando de melhorar um pouquinho, 10%. A gente está falando de virar o jogo. É uma transformação completa do modelo de operação. E o ponto-chave é exatamente este. São os pequenos riscos, aqueles que a gente ignora, que causam os maiores estragos. Sabe aquele erro de digitação bobo na hora de renovar um certificado? Ele pode simplesmente derrubar as vendas de um e-commerce por horas. Aquele cliente de VPN que ninguém atualizou é a porta de entrada perfeita para um ransomware. E a VPN tradicional, que dá acesso a tudo, é literalmente um parquinho de diversões para o invasor passear pela rede e fazer o estrago que quiser. Ok, mas calma. Existe uma saída para esse ciclo vicioso. E a solução não é só comprar uma ferramenta nova, não. É mudar a filosofia. É sair daquele modelo antigo, de perímetro, e adotar o Zero Trust Network Access, o famoso ZTNA. É a diferença básica entre viver apagando incêndio e ter uma estratégia para que o fogo nem comece. Mas beleza, o que é esse tal de ZTNA na prática? Vamos pensar de um jeito simples. A VPN de sempre, ela é tipo uma chave mestra, que abre todas as portas do prédio. Deu a chave, a pessoa entra onde quiser. Já o ZTNA, ele dá um cartão eletrônico que só abre a porta do seu apartamento. E só na hora que você precisa entrar. O princípio por trás é poderoso. Não confie em ninguém, verifique sempre. Cada acesso para cada aplicação tem que ser validado. Ponto. Ok, chega de papo, né? Chega de teoria. Vamos ver isso funcionando na vida real. Eu vou mostrar agora, em pouquíssimos passos, como a automação simplesmente acaba com esse trabalho manual de uma vez por todas, usando a geração de certificados Let's Encrypt direto no painel do Sophos ZTNA. Olha só como é simples. Beleza, tudo começa aqui, no painel do Sophos Central, que é onde tudo se concentra. Primeiro passo, super simples. A gente vai no menu, acha a parte de ZTNA e clica ali em Domínios e Certificados. A interface é limpa, direto ao ponto, sem complicação. Agora, passo 2. É aqui que a mágica acontece. A gente clica uma vez, só uma, em Gerar Certificado LE. E pronto. A plataforma já gera na hora o registro CNAME que a gente precisa para validar. É só clicar para copiar. Acabou o risco de errar digitando. Zero. E agora, o último passo. A gente pega aquele CNAME que copiou e cola lá no nosso provedor de DNS. E sério, preste atenção nisso. Esta é a última vez que alguém do seu time vai precisar fazer uma configuração manual para este certificado. Uma vez. E nunca mais. O processo fica automatizado para sempre. E é isso. Acabou. A partir deste exato momento, a gestão deste certificado é 100% automatizada. O Sophos ZTNA vai cuidar de tudo sozinho.
Ele renova o certificado de forma proativa 30 dias antes de vencer. Chega de alerta, chega de ticket, chega de alguém ter que parar o que está fazendo para resolver isso. Fim do pesadelo operacional. Viu só como é simples? Agora vamos voltar a falar de dinheiro. Porque, no fundo, a automação não é papo de TI, é papo de negócio, é estratégia. A pergunta é, qual é o custo real, em reais mesmo, de continuar com esses processos manuais e ineficientes? Para um pouco e pensa nisso. E não é uma pergunta para jogar para o ar, não. Quanto custa para sua empresa uma única hora de operação parada? Faz a conta aí. Pega o faturamento anual, divide pelas horas de trabalho, você vai chegar num número. Agora imagina esse valor, essa grana toda, indo para o lixo por causa de um erro humano que a automação teria evitado. É um risco financeiro que nenhuma empresa deveria correr. E o buraco é mais embaixo, porque o custo vai muito além do downtime. Põe na conta as horas dos seus especialistas mais caros fazendo tarefa que não agrega valor. Põe na conta o custo de cada chamado no helpdesk porque a VPN não conecta. E o mais grave de todos, coloca na conta o prejuízo de um ataque de ransomware que entrou pela VPN. É uma conta que só cresce, uma bola de neve que vai comendo o orçamento por dentro. No fim do dia, a decisão é sobre que tipo de operação de TI se quer liderar. É uma escolha clara, sem meio termo. De um lado, um modelo que vive apagando incêndio, que é arriscado, que é amador. Do outro, um modelo proativo, seguro, estratégico. A tecnologia para fazer essa mudança já está aí. A decisão de usar é de liderança. E o caminho para chegar lá é bem claro, bem estruturado. Primeiro, a gente faz um diagnóstico para identificar onde o tempo está vazando e onde estão os riscos no seu acesso remoto. Depois, com isso na mão, a gente desenha um plano de ação feito sob medida para a sua realidade. E por último, partimos para a execução, com suporte de especialistas para garantir que a transição seja tranquila, sem atrapalhar o negócio. A verdade nua e crua é a seguinte: gerenciar acesso na mão hoje não é mais uma opção viável. A pergunta deixou de ser se vai dar problema. A pergunta agora é quando e qual vai ser o tamanho do prejuízo. Para dar o próximo passo e transformar a sua operação, o caminho está claro. Fale com o especialista da SN Informática, parceiro Gold da Sophos, e comece hoje a trocar o pesadelo operacional pela excelência estratégica. O link está na tela. Obrigado.